Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa de hoje, Carmo Rodeia conversa com Sofia Couto, ela que há 3 anos é catequista em São Carlos. Neste Dia Mundial das Missões, vamos conhecer o testemunho de quem abraçou uma missão um pouco mais tarde do que é habitual. Decorre este domingo, Dia Mundial das Missões, na Ilha Terceira, o Jubileu dos Religiosos, com participação de consagrados de várias ilhas para um dia de oração, reflexão e partilha em Angra do Heroísmo. O programa foi preparado pelo Secretariado da CIRP, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, na Ilha Terceira, do qual é responsável o irmão Augusto Vieira. Um programa que nos vai ocupar quase todo o dia aqui em Angra do Heroísmo, embora com religiosos provindos de São Miguel, do Pico e de São Jorge, e da Terceira, obviamente, que são no fundo são as ilhas onde tem a presença de alguma comunidade de religiosos. Começaremos às 10 horas com a oração de laudes, aqui na igreja de São Gonçalo, um convento histórico. Depois caminharemos para a Sé de Angra, onde passaremos a porta jubilar, minutos antes das 11 horas, quando começará a Eucaristia, felizmente presidida pelo Sr. Bispo Dom Armando Esteves. Durante essa missa, depois haverá referências várias a este jubileu, inclusivamente com a apresentação de todas as congregações, que são 8, aquelas que operam nos Açores. Enfim, uma foto do grupo a seguir, como não podia deixar de ser, à porta da Catedral, e temos a oportunidade a seguir de um almoço convívio num restaurante da cidade. À tarde, pelas 15 horas, uma sessão solene na Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras, aqui em Angra, claro, com a participação de 2 conferencistas, o Padre Salles e o cônego João Maria Mendes. No final dessa sessão solene, cada congregação tem a oportunidade de, por alguns minutos, apresentar a sua missão específica atual nos Açores. A irmã Virgínia Dantas, da CIRP em São Miguel, também está na Ilha Terceira, no ano em que o jubileu coincide com os 25 anos de consagração. No dia 2 de fevereiro, a CIRP de São Miguel fez-nos uma grande festa para mim, irmã Virgínia, para a irmã Madalena, que também é da minha congregação, irmã reparadoras missionárias da Santa Face. Foi a irmã Luísa de São José de Coloni, que celebrou 50 anos de vida consagrada. E também fizemos o nosso jubileu de consagração e jubileu de esperança, que fizemos a peregrinação desde o Forno da Cal até o Santo Cristo, entramos a Porta Santa, tivemos a Eucaristia com a renovação dos votos dos nossos 25 anos. Após a Eucaristia tivemos almoço partilhado no convento. E estiveram presentes as irmãs Clarissas, que foi uma grande alegria para nós e para elas. Elas estavam radiantes de alegria e nós ficámos entusiasmadas como é que elas tinham tanta alegria dentro de si. Tinha uma irmã que tinha 84 anos e dizia que parecia 20, que tinha 20 e andava lá aos saltos a cantar e era uma alegria. Este jubileu dos religiosos é aberto à participação de toda a comunidade. Decorre este fim de semana o Encontro Nacional da Catequese em Fátima. Depois da massiva participação dos catequistas açorianos no Jubileu em Roma, cerca de 100 deles volta agora a Fátima, como adianta o padre Bruno Rodrigues, do Serviço Diocesano da Pastoral da Catequese.
Sem dúvida, a participação nas jornadas é uma experiência de partilha em que os catequistas procuram pôr em evidência as suas dificuldades, os seus anseios, sobretudo nesta ocasião em que também nós estamos a fazer uma alteração naquilo que diz respeito aos itinerários e aos percursos catequéticos, nomeadamente também no que respeita à criação de novos materiais. Já temos muitos materiais a circular para a catequese, fruto desta mudança, mas penso que os catequistas vão, sobretudo, também para fortalecerem a sua fé cristã, sobretudo neste ano jubilar, e para partilharem e participarem, sem dúvida, em conjunto com outros catequistas de outras dioceses. É sempre muito interessante ver esta dinâmica, porque todos nós catequistas, temos as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, os mesmos problemas, e acabamos por pôr tudo em evidência e acabamos por também estreitar laços e amizades. O serviço está neste momento a promover uma contagem da realidade da catequese nos Açores. Em breve deverão ser conhecidos os números de catequistas e de catequizandos nas 9 ilhas para que o trabalho do serviço seja ainda mais direcionado e adaptado à realidade açoriana. Decorreu esta sexta-feira, na ouvidoria de Vila Franca do Campo, uma conferência sobre o Dia dos Bens Temporais da Igreja no Salão da Matriz de São Miguel. O Conselho Pastoral pensou em realizar um encontro sobre o tema os bens temporais da Igreja, com o público-alvo dos nossos conselhos para os assuntos económicos, mas aberto à comunidade. E fizemos-lo na véspera do dia litúrgico, porque era o dia mais fácil de congregar as pessoas. Tivemos presente a doutora Joana Simas Piques, do Serviço Diocesano da Pastoral Cultural, e também a doutora Carla Bertão. Apresentar uma perspectiva da arte sacra como o valor de museu, mas também o meio de evangelização, pela doutora Joana, e também toda aquela parte das relações que existem entre a diocese e as paróquias, a parte económica, pela doutora Carla. Isto também é um apelo à sinodalidade, porque este bem comum, que são os bens da Igreja, sabemos que são nossos, mas são de todos, e todos são responsáveis para cuidar, para transmitir aos vindouros o nosso património. E podemos ver que os conselhos pastorais, ou melhor, os conselhos para assuntos económicos, existem exatamente para isso, para aconselhar e para ser o motor que trabalha pela Igreja. Eles não são donos de nada, nós não somos donos, somos administradores que dão a cara e o coração por esta causa. Mas nós estamos muito vulneráveis, e foi o que vimos ontem, com o peso pesado do património que recebemos dos nossos antepassados. Constatamos que está tudo mais caro, o delírio do dinheiro, e mesmo as pessoas que tenham desejo de contribuir também têm fracos recursos para fazê-lo. Também isso pesa um pouco na responsabilidade de cuidar dos bens. Por isso é que a comunidade vive da partilha, da generosidade e da confiança. Nós temos o direito que obriga aos compromissos diocesanos, mas também temos o dever que nos obriga à consciência de sermos a Igreja. A sessão contou com mais de 60 participantes. Exaltar é o nome da 4ª estação do ciclo de exposições Lugares do Sagrado, promovido pela Direção Regional da Cultura. Esta estação foi inaugurada este sábado, 18 de outubro, Dia dos Bens Culturais da Igreja, na matriz de Santa Cruz, na Praia da Vitória. Diana Santos, comissária da exposição e técnica da DRAC, refere a importância do monumento classificado há 45 anos. A escolha da matriz da praia é facilmente compreensível dada a importância deste monumento, que está classificado como imóvel de interesse público há 45 anos. Esta classificação tem sido um elemento muito importante no sentido da preservação daquele edifício, de não deturpar toda a herança e toda a acumulação
de memória que ele tem no seu acervo, e nós acabámos por conseguir aliar essas duas vertentes. Portanto, a vertente de uma celebração destes 45 anos e também neste dia especial. Em termos do que nós poderemos visitar, portanto, quem já vai conhecendo este ciclo, ele é assente, portanto, em várias estações, e cada estação normalmente tem um verbo associado. E este verbo tem sempre um sentido simbólico, e ele acaba por também condicionar toda a leitura e toda a postura que a própria seleção de objetos foi tendo. E neste caso é importante assinalar que o sentido teológico do verbo exaltar, que no seu sentido de glorificar, enaltecer aquilo que é sagrado, se relaciona também intimamente com o próprio orágo da matriz da praia, que é Santa Cruz. E, portanto, essa relação achámos muito especial fazê-lo, e este verbo então caiu como uma luva muito bem acomodada a esta estação. Uma exposição que para a equipa representa um recorde do número de peças. São cerca de 150 de bens culturais que são abordados, que vão compondo o itinerário expositivo que é apresentado na exposição, portanto, este itinerário e estes bens, este conjunto alargado de bens culturais, pretende constituir um convite a que se eleve o olhar e o espírito, porque a beleza está em vários detalhes, não só apenas a beleza da liturgia, mas também nos objetos sagrados. Inspirada pelo orágo da matriz da praia, nós propomos nesta exposição uma viagem pelas dimensões simbólicas e estética da arte, entendida como uma forma privilegiada de louvor, e sempre tendo como um plano de fundo, então, uma linha de tempo de mais de 5 séculos. Claro que esta experiência tem sido muito, muito motivadora e inspiradora para quem gosta destes assuntos da arte e da história, porque de facto aquele acervo é muito especial pela sua relevância histórica e artística, também pela sua componente de raridade de alguns objetos e singularidade. É de facto um edifício e um imóvel notável, bem como o seu recheio. Para a equipa, esta exposição é uma leitura pela história da talha dourada em Portugal, e o acervo escultório permite compreender a evolução da escultura nos Açores. A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta entre as 9 e as 16 horas, aos sábados e domingos das 17 às 18 horas e ao domingo também entre as 11 e o meio-dia. Decorre no próximo fim de semana mais um retiro do silêncio promovido pela comunidade Verbum Dei no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada. A paz esteja convosco é o tema deste encontro. Todos os anos a comunidade Verbum Dei escolhe um lema que a acompanha durante todo esse ano. E neste caso foi feito esse processo participado, e portanto qualquer membro da comunidade pode sugerir um lema, e depois há uma votação desses lemas, desses possíveis lemas, e o que foi escolhido este ano foi precisamente este. Naturalmente percebemos que há aqui um alinhamento claro com o Papa, e por outro lado que efetivamente é algo que faz todo o sentido na nossa realidade atual a muitos níveis. Vivemos momentos muito polarizados e, portanto, é importante conseguirmos ter alguma paz. Nuno Cardoso, da comunidade Verbum Dei, explica como os interessados poderão inscrever-se neste retiro. Quem se quiser inscrever poderá saber mais informações e fazer essa inscrição através do e-mail verbumdeiazores com z @gmail.com, e pode também contactar através do telefone 96 701
4481. Uma comunidade que reúne sacerdotes, missionários e leigos consagrados e que de 24 a 26 de outubro terá orientação da irmã Núria Frau. O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, na Graciosa, é o que visitamos hoje. Centro de dia, ATL para 24 crianças, Universidade Sénior e a Quinta da Luz, uma horta comunitária. São estas as valências desta instituição graciosense, liderada por Fernando Mesquita. Quem cedeu o edifício, a sua missão queria era um lar de idosos. Essa era a Maria Luísa Cunha. Só que nunca se conseguiu pôr aqui o lar de idosos e a gente andámos todos os anos a bater nisso e foi preciso alguém nos explicar que não é fácil, porque tem 6 quartos para pôr aqui umas equipas, sai caríssimo, tem cozinheiras, essa coisa. Portanto, as pessoas daqui, quando tiverem alguma coisa, vão para o lado, para São Mateus, Santa Casa, São Mateus em Santa Cruz. Em face disso, quando eu entrei para aqui, a minha intenção foi exatamente criar o centro de dia. Eles aí no centro de dia, acho que tem um quarto para a pessoa, mesmo durante o dia que esteja cansada, quer descansar, tem uma cama ou duas. Se algum dia alguma pessoa que tiver que ficar aí alguma noite, claro que não vai ficar mal por essa parte. E esse centro de dia destina-se a acolher idosos da freguesia ou da ilha toda? Eu recebo qualquer pessoa, desde que tenha condições para isso, recebo qualquer pessoa. Depois nós vamos ter que fazer um contrato com a Santa Casa da Praia ou Santa Cruz para nos oferecer as refeições. Depois há um contrato que se faz, eles vêm trazer as refeições aqui para as pessoas, o pequeno almoço, o almoço e o jantar, as pessoas depois são lavadas aqui e depois vão ter a viatura que as vai levar às suas casas. Mas para já o que temos é o ATL, praticamente que está aí a funcionar, o ATL por um lado, e temos a Universidade Sénior e temos a Quinta da Luz, que é onde temos ali em cima um sítio em que produzimos muitas cenouras, eles têm para lá uma estufa, uma horta em que as pessoas que estão de inserção social, algumas dessas senhoras vão para lá e que ajudam, e vem cá o senhor Romundo, que deve conhecer, vem cá e olha, teve a segunda este não teve aí. E pronto, e a gente tem árvores de fruto lá plantadas, e essas pessoas vão passando o dia ali, vão ajudando isso aí. Programas de inserção social. E os produtos são vendidos, são doados a famílias carenciadas? Acho que se devia vender, mas nós entregamos às Santas Casas. Em jeito de retribuição pela entrega de refeições. O octogenário está à frente desta instituição há cerca de 4 anos e sonha com obras de reabilitação deste centro de dia, que prevê uma sala de refeições, espaço para fisioterapia e áreas de descanso. Estas obras estão orçadas em mais de 1 milhão de euros e aguardam ainda aprovação e financiamento. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta semana revisitamos uma pérola da infância de muitos de nós, Conan, o rapaz do futuro. É uma série de animação produzida em 1978 pelo grande realizador japonês Hayao Miyazaki. A história passa-se num mundo pós-apocalíptico e Conan, um rapaz muito jovem, vive numa ilha com o seu avô apenas. Conan viverá muitas aventuras, combatendo os maus, os soldados da organização Indústria, quando estes raptam a sua amiga Lana. Apesar da sua tenra idade, o protagonista é dotado de força e agilidade incomparáveis, que apenas aumentam cada vez mais quando ele se zanga. As suas proezas, geralmente conseguidas entre esgares prolongados de dor e esforço, impactaram a infância de muitos em todo o mundo. Ver Conan, o rapaz do futuro, enquanto criança, induzia muitas vezes medo e ansiedade, mas enquanto adulto é uma experiência mais tranquila e nostálgica. De resto, a arte de Miyazaki não precisa de nenhum mais elogio. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E agora neste espaço de entrevista, como já referido, o Carmo Rodeia entrevista Sofia Couto. Como é que surgiu o seu envolvimento na catequese? Um completo acaso.
Eu participava na altura nas festas de São Carlos e, entretanto, estavam a organizar a catequese para aquele ano seguinte, para o ano letivo seguinte, e tinham em falta alguns catequistas. E uma das colegas foi insistindo comigo a saber se eu não daria, se não estaria disponível para dar catequese. E eu expliquei que não conhecendo, não dominando bem o contexto, mas estaria disponível de uma forma um pouco diferente para que eu me conseguisse enquadrar. E assim foi, um perfeito acaso, nada que tivesse ambicionado toda a vida ou que pensasse fazê-lo, apenas um acaso e um bom acaso, correu bem. E hoje dá catequese a que anos? Este ano será ao terceiro ano. Comecei com um grupo que estava no nono e acompanhei os nono e 10º ano, fizeram o crisma. E depois, quando estiver no 10º ano, no ano seguinte, retomei o primeiro. Já estive com eles no primeiro, no segundo e agora este ano será o terceiro. Portanto, este será o 5º ano. A dar catequese ao 3º ano agora. Ao 3º ano. E é muito diferente de quando começou? Sim, completamente. Desde logo pelas idades. Eu comecei com um grupo de miúdos do nono ano. Um grupo excepcional, miúdos interessantíssimos e uma geração, claro, completamente diferente da minha, mas tenho filhos, não seria propriamente totalmente desconhecido, mas comecei com miúdos do nono ano, que puxam muito por nós de um ponto de vista, o teste, a vontade de aprender, mas o desejo de alguma disciplina e de alguma regra, e correu lindamente, fizemos muitas atividades. Depois passou para o primeiro ano, quando peguei neles eram quase bebés muito pequeninos, muito engraçados, a registro completamente diferente, a puxarem muito também, miúdos muito diferentes entre si, muito engraçados, mas uma realidade completamente diferente, desde logo do discurso, aquilo que poderíamos fazer, a autonomia, marcadamente diferente. Passar do 10º ano para o primeiro ano foi uma diferença muito grande, mas foi outra opção, foi-me questionado e eu disse que pegaria no primeiro ano, e gostei e gosto muito da experiência, mas é completamente diferente, são desafios opostos, não podemos comparar muito uma coisa com a outra no sentido de querer aproximar, porque são realidades completamente opostas. E como é que nós podemos hoje usar as linguagens da cultura contemporânea, falo, por exemplo, da música, da arte, das redes sociais, para nós comunicarmos o Evangelho sem perder a autenticidade? Falou-me que tinha começado com o nono e com o 10º ano, portanto, crianças ou adolescentes já muito virados para as novas tecnologias, muito familiarizados com elas, porventura agora no primeiro ano, no segundo ano e no 3º ano um pouco menos, não é? Porque são bem mais novos. Como é que nós podemos, de facto, utilizar todas estas ferramentas para que a linguagem da catequese também seja adaptada ao mundo sem ser mundana? Eu vou-lhe ser muito sincera, eu tenho uma colega de trabalho minha que também é catequista e que diz com graça e com muita pertinência que o que eu dou não é catequese, mas sim educação moral e religiosa. E eu acho que ela tem toda a razão. Porque aquilo que nós fazemos lá em sala é um bocadinho à parte do que é feito habitualmente. Nós não usamos o catecismo, e o que nós fazemos é recorrer precisamente com os mais novinhos, agora não, mas por exemplo, quando comecei com o nono ano, nós recorríamos precisamente aos telemóveis, quando necessário, eles podiam ter os telemóveis consigo. Acabava era por não os usar, porque a atividade era tão intensa que eles nem tinham tempo de recorrer aos telemóveis. Mas, por exemplo, quando estávamos em sala de aula era preciso pesquisar qualquer coisa, quando falávamos de um assunto, em sala ou fora, porque raramente parávamos em sala. Quando era preciso pesquisar algum assunto, eles recorriam ao telemóvel, vamos aproveitar aquilo que tem de bom das novas tecnologias, e isso era usado. Com os mais novinhos, eles não têm telemóvel, e bem, no meu ponto de vista, não o usam, nem é questão, mesmo que o tivessem, não há contexto nestas idades para o trazer para a sala de aula, mas eu tenho o meu, e já fizemos várias vezes uso disso. Aquilo que nós fazemos na catequese, dia a dia, normalmente, vou tentar pegar primeiro num lado e depois no outro. Portanto, no grupo que tinha do nono e 10º ano, pegávamos num tema e debatíamos ou trabalhávamos esse tema.
Por exemplo, um dia que pegamos uma frase, um provérbio da Bíblia, que é: a humildade precede a honra. E então pegamos, eles quase nunca sabiam o que é que iam fazer, só sabiam o tema ou tinham algum contexto. E então, nessa semana, sabiam que seria o seguinte: a humildade precede a honra. E no fim de semana fomos todos varrer ruas com os funcionários dos serviços municipalizados, fomos pedir ajuda e foram fantásticos. Fomos todos varrer as ruas num sábado de manhã, cada um ficou a acompanhar um senhor, e todos foram varrer ruas e apanhar beatas de chão, e fomos todos trabalhar sobre esse tema de humildade e perceber que quando andamos na rua e atiramos um papel para o chão ou fazemos alguma coisa que não devemos, alguém vai arcar com as consequências dos nossos atos. E temos de ser humildes, temos de saber que também nos compete a nós manter, cuidar, limpar e valorizar todas as pessoas que depois acabam por cuidar daquilo que nós fazemos. Depois houve outro dia que foi, por exemplo, honrar pai e mãe. E nesse dia do honrar pai e mãe, durante a semana, eles foram fazer compras, damos um orçamento limite, disponibilizado por nós, e eles tiveram de ir primeiro tratar das compras, fazer as compras todas para servirem no dia da catequese, serviram um pequeno almoço aos pais, mas os pais não se podiam levantar, eles tinham de fazer tudo, fizeram a comida, serviram os pais à mesa, qualquer coisa que os pais quisessem, eram eles que serviam. Houve uma inversão de papéis e eles perceberam um bocadinho como nem sempre é fácil para os pais, por muito amor que tenham, está a corresponder a tudo aquilo que é pedido, e eles estavam a servir, e os pais, se precisassem de alguma coisa, eles tinham de ir buscar e servir os pais. Valorizar um bocadinho, honrar pai e mãe e servir sempre os pais. E fomos por aí fora com esta política de que ser católico é uma forma de estar na vida, não é uma forma de estar na igreja, não é? Nós estamos na igreja uma hora por semana, mas na vida estamos 24 horas por dia e não deixamos de ser católicos quando saímos da igreja, portanto a nossa postura tem de ser transversal. Sim, e numa perspectiva sempre mais experiencial, ou seja, mais do que o ensino da doutrina, é aprender fazendo para depois chegarmos então àquilo que é efetivamente o desígnio maior, que é fazer a experiência de Deus. Se eu sentar numa sala e disser: meninos, vocês têm de ajudar os vossos parceiros, vocês têm de ser amigos, na vida vai ser melhor quando se ajudarem, etc. E passar uma hora sentada na sala de aula a dizer-lhes isto, alguns vão interiorizar um pouco, outros menos. Mas se, por exemplo, eu pegar neles como peguei e fomos fazer trilho, e cada um deles havia uma caixinha em que eles levavam algo desconhecido, mas que aquela caixinha tinha de ser protegida, e cada 5 minutos transitava a pessoa que transportava a caixinha. E toda a gente tinha de proteger a pessoa da caixinha, porque a pessoa da caixinha não podia deixar cair a caixinha. E fizemos um trilho, algo extenso, eles tinham de rastejar, tinham de saltar muros, depois chegámos ao pé do mar e tiveram de atravessar um percurso sanado, e a caixinha sempre à tona d'água. E quando chegámos ao fim é que eles puderam descobrir o que é que tinha a caixinha e porque é que tinham de se ajudar uns aos outros. E quando se abriu a caixinha não havia nada dentro da caixinha. A caixinha estava vazia, a ajuda existe porque temos de nos ajudar, porque vivemos em comunidade, porque é sempre melhor, e porque quando zelamos uns pelos outros, se for eu a cuidar de mim própria, sou eu sozinha a tratar de mim. Se eu tratar dos outros todos, terei os outros todos a tratar de mim, ou seja, toda uma comunidade vai ajudar e eu ajudo todos os outros, é muito melhor e o resultado é muito melhor, a comunidade funciona em pleno. Pronto, e acabou por ser uma experiência em que lhes foi explicado a importância da ajuda, do companheirismo, da ligação forte entre os elementos de família e entre os amigos, e eles experienciaram isso em vez de os sentar na sala de aula e dizer só: ajudem-se sempre, cuidem uns dos outros, protejam-se. Eles perceberam na primeira pessoa o que é que tinham de fazer, e todas as atividades. Eu estou-me a tentar lembrar, eu acho que devemos ter ficado em sala com o grupo dos mais velhinhos, talvez em 2 anos, se ficámos 2 ou 3 vezes, é capaz de ser muito, todos os velhinhos. Isso dá trabalho e, sobretudo, também exige algum envolvimento e colaboração das famílias. Sente esse entrosamento? Dava-me muito trabalho, mas dava um prazer imenso, porque o gosto de ver os meninos a participarem, o riso, a boa disposição, a gargalhada, a alegria e o empenho deles, era um trabalho que eu, quando estava
a prepará-lo, eu ia imaginando a reação dos miúdos, que também já os conhecia-os bem, e era realmente muito engraçado. E as famílias, sem dúvida nenhuma, envolveram-se muito e gostaram muito porque era uma experiência diferente. E depois acabou por ser mais fácil porque os próprios miúdos queriam ir para a catequese. Ou seja, não era uma situação em que os pais tinham de obrigar os meninos a ir à catequese. Os miúdos gostam, adoram ir à catequese. Seja ou não, como diz a minha colega Nélia, catequese ou educação religiosa, educação moral e religiosa, que eu acho que ela tem toda a razão. Mas os valores, os princípios da Igreja Católica deveriam ser, embora não sejam em todas as sociedades do mundo, os princípios da comunidade, nós fomos aprendendo a noção disso. E os pais envolveram-se de forma fantástica, sem dúvida. Chegámos a ter, inclusive, uma das atividades foi uma atividade em que fizemos uns jogos pais, os pais faziam uma equipa e os miúdos faziam outra equipa. Chegámos a fazer jogos de pais contra filhos e correu muito bem, foi muito, muito engraçado. E os pais participaram, sim, participaram sempre. Isto dos mais velhinhos e os mais novos agora é um registro diferente. Eu passo mais tempo em sala, enquanto com os mais velhinhos, se chovesse era para a rua que íamos, com os mais pequeninos são mais frágeis, mais sensíveis, então na chuva normalmente ficamos em sala de aula e acabamos por ter algumas atividades, muito mais atividades em sala de aula. Mas com o andar do também tempo vamos há reduzindo. outros desafios, não é? Há outros desafios. Por exemplo, imagino que nessa idade é a idade dos porquês e é a idade das muitas perguntas, às vezes algumas meio destrambulhadas. Pergunto-lhe se as perguntas difíceis são de difícil resposta. As perguntas são maravilhosas e põem-me a mim a pensar em muito. Nós já tivemos aquela idade e vamos crescendo e esquecendo. E as dúvidas que muitas vezes existem naquela faixa etária são interessantíssimas. E eu delicio-me de cada vez que vem uma pergunta. E depois, como são os miúdos tão diferentes uns dos outros, as perguntas são sempre originais. De forma que, claro, com os mais pequeninos as perguntas são constantes. Este grupo dos mais novinhos, passamos uma aula do início ao fim, em que eles me estão continuamente a chamar e continuamente a fazer qualquer tipo de pergunta, seja do mais elementar ao mais profundo. Mas fazem-nos pensar em muito. E eu sou a primeira pessoa. Eles apanham-me desprevenido imensas vezes. Há imensas perguntas que eu tenho de pensar para lhes dar a resposta. Para lhes dar uma resposta que faça sentido, não é porque dar uma resposta simples e rápida, sou mãe, também tenho essa experiência de resolver rapidamente, mas para dar uma resposta que faça sentido e que vá de encontro àquilo da razão porque aquela pergunta nasce, às vezes é muito interessante. Claro está as perguntas básicas, mas Jesus existe mesmo? Mas e como é que a gente sabe? E qual é a prova? Há coisas como estas que são interessantes e que temos de responder de forma que lhes faça sentido. Não pode ficar uma coisa abstrata. Tem de haver alguma coisa que pelo menos os ponha a pensar, no mínimo, e que não os desinteresse. E essa parte Hoje a catequese está muito virada para esta experiência, para a experiência do encontro, antes do ensino da doutrina, ser muito a experiência do encontro, cada um poder encontrar-se com Jesus. Como é que se explica Jesus como um amigo, para além daquele chavão que Deus é amor, que todos nós sabemos e conseguimos dar alguma robustez e alguma explicação teológica e até pessoal, mas como é que se explica a crianças que cada vez mais têm contacto com Deus, cada vez mais ou menos ouvem em casa falar de Deus e de Jesus e depois fazem perguntas desafiadoras como essa, se Deus existe? Eu confesso que tenho uma forma de agir na catequese muito própria. E nesta fase inicial, aquilo que eu lhes tento falar muito é de Jesus. Porque é muito importante que eles percebam que existem N religiões no mundo. Mas uma coisa inquestionável,
Jesus existiu, foi humano, esteve na Terra. E tudo aquilo que é relatado não é uma dúvida que eles possam ter. Tudo aquilo que é relatado é que tem suporte científico. Não é uma dúvida que eles possam ter, é um facto. Portanto, sem dúvida nenhuma que Jesus Cristo existiu, sem dúvida nenhuma que Jesus Cristo esteve na Terra, sem dúvida. As outras religiões, ou as outras pessoas, ou quem não acredita, pode questionar dos seus milagres, pode questionar tudo aquilo que vai para além do que é comprovável, mas aquilo que é real não pode ser questionado. E é importante que nesta primeira fase eles percebam que Jesus não é uma dúvida, nem é uma dúvida que possa existir em religião nenhuma. Jesus Cristo nasceu, existiu, passou por este mundo. Há N situações que estão relatadas na Bíblia e que são comprovadas cientificamente, e efetivamente morreu na cruz. E efetivamente morreu face ao seu esforço de fazer o bem. A ingratidão humana existe e Jesus Cristo teve consequências dos seus atos bons e nada de mal fez neste mundo, apenas tentar fazer o bem. E nesta idade mais novinha é muito importante que eles se identifiquem com alguém que existiu verdadeiramente e que fez o bem. Vamos seguir os ensinamentos, vamos seguir os passos de Jesus. Jesus que existiu, fez isto, fez aquilo, fez o que quer que seja. Era bom, ajudava os pobres, ajudava as pessoas que eram renegadas. E esta era a sua forma de estar. Portanto, nesta fase dos mais pequeninos, o que nós queremos é que eles percebam que existiu realmente alguém. Em relação a Deus... E que morreu para salvar o mundo. A pergunta que lhe faço é também esta. Num mundo cada vez mais secularizado, explicar a cruz não é fácil. Não é nada fácil. E eu acho que cada um vai acabando por perceber, fazendo as suas próprias interpretações. Não é fácil. Todos nós na vida passamos, católicos ou não, mas eu vou falar especificamente dos católicos, todos nós na vida passamos por fases de dúvidas. Eu lembro de uma fase, uma das minhas filhas houve uma fase que me dizia: mãe, eu não acredito. E eu nunca tentei forçar a acreditar. O que eu lhe dizia era: filha, vais descobrir o teu caminho. Agora, a única coisa que também se preocupa é que tu sigas os ensinamentos e os bens. Eu quero que sejas boa, eu quero que sejas respeitadora, eu quero que sejas cuidadora dos outros. Preocupa-me mais que tu sigas os seus princípios do que esta fase que tu estás a passar da sua dúvida. Tu vais encontrar novamente mais tarde ou mais cedo, está tudo bem. Agora, que durante este período de dúvida nunca deixes de exercer aqueles que são os princípios fundamentais da nossa fé, que é fazer o bem, que é o amor, que é a caridade, que é a ajuda, tudo isto. E confesso que é isso que nós passamos muito na nossa catequese. O que é muito importante é que se encarne. Se Deus é amor, então vamos encarnar essa forma de ser. Se Deus é o bem, então vamos encarnar essa forma de ser. Se todos nós agirmos e fizermos o bem, se dermos o amor, etc., Deus estará em nós inquestionavelmente. Sim, acredite-se mais ou menos. É muito interessante essa leitura, porque às vezes quando olhamos para o mundo e como vemos o mundo, e às vezes o mundo pode ser a nossa casa, pode ser a nossa vida tão cheia de aflições, tão cheias de percalços, nós às vezes poderíamos questionar ou ter a tentação de questionar, com tantos cristãos que nos dizemos cristãos no mundo, o mundo haveria de ser um pouco melhor. O que é que a experiência na catequese lhe ensinou sobre a fé, a si enquanto catequista, a si enquanto mãe, a si enquanto mulher? Eu acho... Está uma pergunta difícil. Essa pergunta acaba por ser muito mais difícil e que carece um bocadinho de pensar. Porque a pergunta foi especificamente o que é que lhe ensinou sobre a fé. E eu, se for a pensar na fé, tenho de a separar um bocadinho da pergunta original, porque tenho de pensar o que é que me ensina sobre a fé, pois eu voltei a acreditar voltei a ter muita fé nos jovens, e acho que muitas vezes o que lhes falta é orientação, mas é uma orientação que lhes faça sentido. Eu penso que vou ser um bocadinho polémica,
naquilo que vou dizer, mas eu penso que a Igreja Católica, em muitos lugares do mundo e muitos lugares da nossa ilha, parou no tempo. E nós queremos forçar os católicos a pararem no tempo também, e isso não vai acontecer. Nós temos é de ser inteligentes o suficiente para acompanharmos os tempos modernos e evoluirmos. A Igreja Católica tem de ser transversal e tentar sempre na vanguarda, tentar sempre a acompanhar a evolução e tentar sempre ao pé. E podemos pensar que os jovens, não podemos pensar que os jovens vão parar no século passado, porque nós queremos que eles passem num raciocínio, numa forma de estar no século passado. Isso não acontece. E então há muita tendência de ouvirmos populações mais velhas a dizer que os jovens estão perdidos, porque este mundo está perdido, porque não vamos conseguir nada. E depois, com este contato com os miúdos na catequese, começamos a perceber que eles não estão perdidos coisa nenhuma. Simplesmente estão desligados de uma igreja que, em muitas situações, não está a saber acompanhar os tempos. Não é o caso, confesso, de São Carlos. Em São Carlos trabalho agora com o Padre Igor, que é um homem super à frente no seu tempo e super atual. Sim, claramente. E o que nós temos de perceber é que se nós não nos queremos perder, nós, Igreja Católica, vamos ter efetivamente de acompanhar os tempos e estarmos na vanguarda. Os jovens não se perderam. Agora, nós podemos estar a perder os jovens, sem dúvida nenhuma. E não é uma questão de não lhes poder impor disciplina. Eu sou bastante disciplinadora. Os meus miúdos respeitam-me imenso. E eu, aliás, eu digo-lhes quantas vezes é que eu falo e eles respondem logo. Eu falo uma vez e eles obedecem de imediato. Nós temos regras bastante marcadas sobre como agir. E os miúdos absorvem as regras de uma forma impressionante. Mas eu também não lhes digo que não quando posso dizer que sim. Eu não digo que não só porque dizer que não. Eu faço atividades e tento estimular bastante os miúdos para que pensem e deixo-os ser, cada um como é. Eu não quero transformá-los todos num clone uns dos outros, eu quero que cada um seja da forma como é e permito-os que na atividade sejam eles próprios. Agora, quando eu falo, eu falo. E se eu disser parou, parou. E vamos para a esquerda, vamos todos para a esquerda, porque há regras em todo o lado da vida há regras e na catequese da manhã. E os miúdos seguem as regras. Agora, o que é que eu ganhei neste processo da catequese em termos de fé? Retomei muita fé na juventude, sem dúvida nenhuma, e nos miúdos, nas crianças. Eles estão cá iguais àquilo que sempre foram. Compete-nos a nós, todos, saber lidar e levar. E essencialmente a nós pais. Os pais estão-se a perder muito. Querem mais agradar os filhos do que educá-los. E os miúdos depois, claro está, são educados nisso, são educados nos direitos. Se os pais querem agradar, eles assumem que aquilo é um direito seu, tudo na vida é um direito. E não pode ser, tem de haver regra, disciplina. Agora, eles são esponjas. Tudo aquilo que a gente lhes apresenta, desde que seja interessante, desde que lhes faça sentido, eles seguem, eles absorvem. E são fantásticos. São fantásticos. As atividades que nós fizemos foram imensas. E eles acompanharam tudo. Nós fomos subir o pico. Que sacrifício! Uma das miúdas foi um sacrifício enorme para subir, mas ela alcançou o seu objetivo. Foram todos, ajudaram-se uns aos outros. Superaram-se a si próprios. Foram sempre acompanhando, foram sempre fazendo um pouco de tudo. Coisas básicas, como os miúdos mais pequeninos já fizeram pão. Fomos aprender a fazer pão, usar pão para casa. E eles alinham em tudo, desde que lhes faça sentido. Sim. Desde que haja uma regra bem definida, desde que haja uma hierarquia, não haja ilusões, eles sabem isso, não há hierarquia. Eu não estou ao nível deles, eu estou muito acima deles, e os pais estão muito acima deles, portanto isto não é tu cá, tu lá. É uma hierarquia e eles acompanham. Agora, são maravilhosos. A fé, é isso. Pronto. A resposta foi longa porque a pergunta era difícil. Resumindo, retomei a fé nos jovens. Sim. Sofia, porque o tempo é padrasto neste caso. Nós estamos mesmo a chegar ao final. Se pudesse resumir a importância da catequese na vida de uma criança, na vida de um jovem, de um adolescente, numa frase, como é que seria? Seria esta que eu disse no início. Ser católico é uma forma de estar na vida, não uma forma de estar na igreja. Que a catequese consiga ensinar isso e transformar para a vida e não para a hora da igreja, que estamos durante a semana. Ok, muito obrigada, Sofia. E o Igreja Açores está de regresso na próxima semana. Até lá.
Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.